Vamos ler então a Bíblia? 1 Coríntios 5, 7. A Bíblia diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém. Podem assentar. Há uma outra tradução que diz assim: porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. Nós olhamos na Bíblia e nós encontramos que a Páscoa, ela foi instituída na Bíblia, não foi quando Jesus partiu o pão, aquele dia quando ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Quando ele tomou o cálice e disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. Mas a Páscoa, ela foi instituída lá no capítulo 12 de Êxodo. E quando Deus falou com Moisés que instituísse a Páscoa, ele deu a Moisés alguns requisitos ou algumas ordens ou algumas determinações, como é que Moisés deveria dizer para o povo participarem daquela Páscoa. Como é que aquele israelita, ele deveria tomar a Páscoa? Como ele deveria sacrificar e como ele deveria tomar a Páscoa? E Deus disse para Moisés: diga ao povo de Israel que no dia 10 do mês de Abibe, correspondendo no nosso calendário com o mês de abril, aos 10 do mês de Abibe, tome cada família um cordeiro, um macho de 1 ano. Aquele animalzinho, isso eu estou dizendo com as minhas palavras, relatando o que está escrito no capítulo 12 de Êxodo. Aquele animal deveria ser sem mácula, sem mancha, ou melhor, sem mácula, um macho de 1 ano, que tomareis das ovelhas ou das cabras. Por que aquele animal deveria, aquele cordeirinho ou aquele cabritinho, deveria ser sem mácula? O que mácula representa? Não deveria ter nenhuma quebradura, não deveria ser coxo, não deveria ser cego, não deveria ser doente. Porque aquele animalzinho, ele apontaria para Cristo, ele estava apontando para Cristo, era um tipo de Cristo. E Cristo, nosso Cordeiro Pascual, ou a nossa Páscoa, ele também foi sacrificado por nós. E este animalzinho, ele era um tipo daquele Cordeiro de Cristo, que um dia veio à terra para derramar o seu sangue por nós. Então aquela família, a instrução era: se for uma família muito pequena para comer o cordeiro, então se una com seu vizinho mais próximo. Vamos dizer, se era uma família pequena, de 4 pessoas, não conseguiria comer o cordeiro inteiro, porque o animal deveria ser feita a conta para ver quantas pessoas iriam conseguir comer, ele deveria ser comido inteiro. O que sobrasse não poderia ficar para o dia de amanhã, deveria ser queimado. Isto mostrando que Deus tem a sua palavra para nós dia após dia. Por isso que o cristão, o Brana diz, leia a sua Bíblia todos os dias. Por isso que o cristão ora todos os dias, porque ele tem comunhão com Deus todos os dias. Não é vai na igreja no domingo e depois esquece de falar com Deus, de estar na presença de Deus. Não, todos os dias o cristão levanta pela manhã e dobra os seus joelhos, fala com Deus, tem o seu tempo na presença de Deus. Pelo menos deveria ter, né? Porque isso é o que fortalece a nossa vida espiritual. Lembra que o irmão Brana disse para aquela irmã, quando ela pediu ao irmão Brana: o que devo fazer para aprofundar-me na vida cristã, no amor de Deus? Qual é a receita, irmão Brana? Qual é a receita? Leia a Bíblia e ore. E nós, como cristãos, nós lemos a Bíblia e oramos. Nós temos que conhecer a nossa Bíblia. Este hebreu ou este israelita, ele deveria pegar aquele animalzinho no dia 10 do mês de Abibe e segurar ele junto com a sua família. Não era pegar aquele animal e deixar lá
separado no estábulo, ele deveria ficar junto com a sua família para que a família observasse se aquele animal não tinha nenhum defeito. E quando nós trazemos Cristo para perto de nós e nós começamos a observá-lo, quando nós o aceitamos como nosso Salvador, nós ouvimos alguém falando acerca de Cristo para nós, mas quando nós trazemos ele bem pertinho de nós, nós começamos a observar e vemos que nele não há nenhum defeito. Na sua palavra não há nenhum defeito. Por isso disse o irmão Brana, se você ler a Bíblia e você ver uma contradição, volte e leia de novo, porque você não leu da maneira correta. Aquele cordeirinho deveria ficar do dia 10 até o 14º dia, junto com aquela família e aquela família observando aquele animalzinho. Irmão, Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Vocês sabem que os israelitas, enquanto eles estiveram lá no Egito 430 anos, eles não sacrificaram nenhum cordeiro? Vocês já observaram isso? Quando foi que os israelitas sacrificaram o último cordeiro quando eles foram para a terra do Egito? Foi quando Jacó, no capítulo 46 de Gênesis, você vai encontrar que José, no capítulo 45, se dá a conhecer aos seus irmãos. E então os seus irmãos voltam com as carruagens de Faraó, os carros, para trazer os israelitas, as descendentes de Jacó da terra de Canaã para o Egito. Mas antes de Jacó descer para o Egito, a Bíblia diz, ele foi a Berseba e ali ofereceu um sacrifício ao Senhor e orou ao Senhor. E Deus apareceu para Jacó e disse, desce para a terra do Egito, desce para lá, porque eu vou cuidar da tua descendência, e eu os tirarei de lá com mão forte. Esta é a última vez que nós vemos os israelitas oferecendo um sacrifício, um sangue. E quando nós olhamos para a terra, para quando eles estavam no período que eles estiveram no Egito, não houve nenhum sacrifício, pelo menos eu não achei. Como é que eles ficaram 430 anos lá sem nenhum sacrifício? Aquele sangue daquele cordeiro que Jacó fez a expiação antes que eles descessem, falava por eles. Até o dia em que chegou a hora deles saírem da terra do Egito e ir para a terra da promessa. Então Deus disse para eles, agora sacrifiquem um cordeiro. O Romano diz na mensagem, o selo de Páscoa, no parágrafo 60, que nós estávamos na mente de Deus. Antes de Deus formar o mundo, nós estávamos lá na mente de Deus. Nós somos atributos de Deus hoje. Aqueles que creem em Deus são atributos, aqueles que creem na palavra de Deus para a hora, são atributos de Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que adoraram a besta todos aqueles que não tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi sacrificado, imolado antes da fundação do mundo. Então Deus sabia que quando eu e você se manifestasse aqui, nós precisaríamos de um sangue, de uma expiação, de uma proteção, e Ele providenciou esse sacrifício antes que o mundo fosse fundado. Quando Deus disse para Jacó, pode descer para a terra do Egito, Ele providenciou um sacrifício, uma expiação, que teve validade de 430 anos. Agora Deus aparece para Moisés e diz para os israelitas, agora é uma nova jornada, vocês estão saindo da terra do Egito e estão indo para a terra da promessa, vocês vão sair sob a expiação do sangue. Por isso, irmão, quando nós aceitamos este Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele sangue nos lava e nos purifica de todo o pecado. Mas eu tenho uma notícia boa para você, quem sabe melhor do que esta expiação, ela não é só para apagar os pecados que nós cometemos antes de aceitá-lo. Este sangue ainda fala durante a nossa jornada, ele continua falando por nós, e ele continua nos protegendo até que nós entremos naquela terra do outro lado. Por isso, irmão Josué, não há problema, Deus não nos perderá no caminho. Aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia da sua vinda. Aquele israelita que desceu para... Se o irmão puder botar o relógio para mim lá, porque eu não trouxe nenhum relógio para mim não passar da hora. Tem como botar lá. Aquele israelita que quando ele desceu para o Egito para nós é um tipo do mundo.
Ele não desceu assim simplesmente, Deus deu a promessa. Não, antes deles descer, Jacó ofereceu um sacrifício expiatório, irmãnice. Por isso não havia o que aquele israelita temer, havia uma promessa: eu os tirarei de lá com mão forte. E havia um sacrifício que falava diante deles, diante de Deus. Aquele sacrifício todos os dias estava falando diante de Deus: tu tem um povo na terra do Egito. E a Bíblia diz que nós estamos gravados nas palmas da mão de Jesus Cristo. E não há como Ele esquecer eu e a você. Quando Ele olha, lá está eu e você. Não há como nós nos perder, irmão. Por isso, quando o diabo lança contra você os problemas, o que diz o Umbrana? Mostre a ele o sinal na tua vida. O que é o sinal? É o sangue, é o Espírito Santo que foi dado a você. Quando o faraó disse: esse povo está se multiplicando demais, eu tenho que dar um jeito, eu vou o matar. E a Bíblia diz que eles se multiplicavam de uma forma extraordinária. As mulheres hebreias eram muito férteis, as egípcias não podiam gerar tantos filhos como as hebreias. Por quê? Porque Deus os estava abençoando, irmão. E Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, eu sustentarei os seus passos, eu não tenho que temer. É só nós caminhar, irmão. Há um sangue, há uma expiação que fala por mim e por ti, dia após dia. Não há problema, irmão. Não há problema quando as nossas forças falham, a nossa capacidade falha. Quando nós não achamos o caminho, olhamos para aquele sangue, o sangue está falando por nós. Então Moisés disse para aqueles israelitas: no 10º dia, no 14º dia, à tarde, às 3 horas da tarde, vocês sacrifiquem o cordeiro. Sim, Moisés, nós faremos. O que fazer? Pega o sangue e passa nos umbrais da porta. Olha o que a Bíblia diz. Isso é algo que eu achei muito importante. E tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta. O que é as ombreiras? E o que é a verga? São 3 coisas. Ambas, 2. A ombreira é a parte direita daquele marco da porta e a parte esquerda do marco daquela porta. E a verga é a parte de cima da porta. Então aquele cordeiro, o sangue dele deveria ser passado num lado, em cima e no outro. E quando o destruidor, porque na meia-noite o destruidor virá e matará todos os primogênitos. Quando o destruidor vinha e chegava diante da porta do irmão israelita, ele via o sangue na ombreira. Ele viu o sangue na verga e ele viu o sangue na outra ombreira da porta. E ele dizia: aqui eu não posso entrar. E quando o diabo vem com as suas astutas ciladas contra eu e você, e ele vê o sangue de Jesus Cristo colocado nas nossas vidas, no corpo, no espírito e na alma, ele não pode entrar ali. Nós estamos protegidos, irmão. Oh! Por isso nós podemos caminhar com segurança. Nós temos uma expiação que nos cuida. E nós chegaremos lá aquele dia pelo sangue de Jesus Cristo que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo, continue caminhando. Você não está sozinho. Este sangue expiatório de Jesus Cristo que foi sacrificado, o nosso cordeiro, que foi sacrificado há 2000 anos atrás, ele ainda está falando por mim e por ti. Agora, o que nós temos que fazer é olhar e crer. Olhai para mim e sereis salvos todos vós os termos da terra. Oh, irmão, eu estou caminhando nesta esperança, porque há muitas coisas, muitos problemas, muitas dificuldades que eu não sei como resolver.
Mas quando o problema vem, mostra o sangue. Eu sou um cristão, eu aceitei o sangue. O irmão Branham diz em uma mensagem, eu não sei qual mensagem era, o irmão Branham diz que quando aqueles egípcios começaram a gritar, o terror da meia-noite chegou e o anjo da morte desceu. Cada casa em que houvesse um primogênito, aquele primogênito morreria se não houvesse o sangue nos umbrais da porta e na verga da porta. E quando o anjo da morte desceu e aqueles egípcios começaram a morrer, quem sabe aquele hebreuzinho, aquele israelitinha primogênito, olhou para o seu pai e disse: pai, eu sou teu primogênito, o senhor sabe que eu sou. Será que isso não vai me pegar também? Morando diz, o pai levava aquela criança até na porta e mostrava: aqui está o sangue, filho, em ambas as ombreiras e na verga da porta, ele não poderá entrar aqui. Aquele sangue os protegia. Sabe por quê, irmão? Porque os israelitas eles tinham uma jornada para caminhar até chegarem na terra da promessa. A Bíblia diz que Deus não levou aqueles israelitas pelo caminho mais perto, a terra dos filisteus, porque se eles vissem a guerra, eles poderiam ficar com medo e querer voltar ao Egito. Então Deus levou eles pelo caminho mais longe. Por quê? Porque a escritura que nós lemos, ela diz que é para nós olhar, deixa-me citar, 1 Coríntios 5,7: alimpai-vos, pois, do velho fermento. O que fermento na Bíblia aponta? Pecado. E creio que é em Romanos capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus sabia que aqueles israelitas haviam ficado 400 anos entre os pagãos, e eles tinham costumes e maneiras que Deus não poderia tolerar e aceitar. Por isso que Deus não levou eles pelo caminho mais curto, mas levou eles diante do monte Sinai quando eles saíram naquela madrugada. Por quê? E lá eles ficaram 3 anos e 6 meses parados na frente do monte Sinai. Por quê? Porque Deus os estava instruindo. Por isso que Deus nos chama e Ele envia os seus mensageiros, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. Por quê? Querendo o aperfeiçoamento do seu povo. Por isso que Deus envia os seus dons, para quê? Para tirar, limpar de nós as velhas maneiras, os velhos costumes que nós tínhamos quando nós vivíamos no mundo. Porque Deus quer habitar em nós. E Deus não pode habitar em nós enquanto houver estes velhos costumes. Por isso Deus levou Israel e parou com eles diante do monte Sinai 3 anos e 6 meses, para que Ele os instruísse na sua palavra. Porque a partir daquele dia que eles tirou Israel do Egito, aquele povo era a sua nação santa, sacerdócio dos céus. E nós somos também os sacerdotes de hoje. Não é o pastor, é eu e você, todos nós fomos feitos. O irmão diz: tudo que era Deus se derramou em Cristo, e tudo que era Cristo se derramou na igreja. Deus não tem outras mãos para pôr sobre o enfermo a não ser a minha e a tua. Deus não tem outros lábios para falar a sua palavra ao pecador, ou aconselhar, ou ajudar o irmão, a não ser os meus e os teus. Mas para que nós possamos ajudar, primeiro nós temos que ser ajudados. Irmão, Deus não faz as coisas assim de uma forma, de um toque de mágica. Não, Deus vem trabalhando e colocando as coisas no seu devido lugar. Nós temos que deixar Deus trabalhar através das nossas vidas. Agora, como Deus vai trabalhar através de nós se nós ficarmos com o velho fermento lá do mundo, da onde nós estávamos? Por isso é que Deus nos separa, nos traz a um lugar separado, para que nós possamos ser instruídos na sua palavra. Irmão, por isso que Deus enviou para o nosso dia um mensageiro, um profeta, para levar a nossa fé de volta para as Escrituras, porque a nossa fé tem que ser a mesma fé dos apóstolos lá do princípio. Mas em tudo isto, quando nós aceitamos este Salvador, Ele nos salva e Ele nos mantém salvos até nós chegarmos lá.
Por isso Deus levou Israel e parou diante do Monte Sinai, para que os instruísse. Mas no caminho até eles chegar lá, eles tiveram um problema. Mais ou menos, não tenho certeza, mas o terceiro dia em que Israel saiu da terra do Egito, Deus disse para Moisés: volta, dê a volta, porque eu quero fazer o meu nome grande diante de Faraó. Já não havia sido glorificado o suficiente com 10 pragas no Egito, 9 pragas principais, depois a morte dos primogênitos e a saída dos hebreus. Deus disse: eu quero fazer algo maior ainda do que isso daí. Eu quero mostrar para o inimigo de Israel quem eu sou, o grande Deus dos céus. Irmão, Deus olhou para você no mundo, o diabo havia te enrolado com todas as coisas, cheio de problemas, cheio de dificuldade, e Ele te tirou de lá. E não é só isso que Ele quer fazer, Ele quer fazer você dar fruto de verdadeiro cristão para mostrar para o diabo que ele não é vencedor. Por isso a Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que trapaceava, aquele que adulterava, aquele que fornicava, não faça mais isso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso que Deus quer conosco, para que nós estamos esperando a promessa que o profeta disse que virá sobre nós, aquele tremendo batismo do Espírito Santo, mas para que isso desça, a nossa vida tem que estar em ordem. E não há como Deus descer numa vida estando fora de ordem. Por isso nós temos que colocar a nossa vida conforme a palavra de Deus, nos ajustar à palavra de Deus. Vocês se recordam que quando Jesus veio, e ele foi para ser batizado por João Batista, o anjo que havia encontrado João Batista no deserto, disse para João Batista assim: aquele sobre qual você vir tal sinal, você pode apontar o teu dedo de profeta e dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá foi João Batista e começou a batizar. Batizava um, batizava outro, ele dizia: não sei, entre vós está o Messias, o Cordeiro de Deus, mas eu não sei quem é. Mas eu tenho um sinal, quando este sinal se cumprir, eu posso dizer que este é o Messias. Veja o perigo que João Batista poderia causar se ele não tivesse realmente consciência e soubesse quem era o Messias. Porque se chegasse o sacerdote e ele dissesse: esse é o Cordeiro de Deus, ele apontaria errado. Por isso que o verdadeiro pastor, o pregador, o evangelista, ele sempre aponta a palavra de Deus, nunca o homem. Por isso o profeta da era veio não apontando uma igreja, um sistema, mas a palavra de Deus. No último parágrafo do livro das eras, ele diz: nem por um momento eu trago uma mensagem para que as pessoas me sigam, ou façam um companheirismo, uma confraternização ao redor do meu nome. Nunca tive essa pretensão e não tenho agora, mas tenho sim. Qual é a tua pretensão, irmão Branda? Ver um verdadeiro relacionamento entre Deus e o homem, aonde o homem e Deus se tornem um. Por isso que Deus enviou esta mensagem, irmão. Não é para encher a nossa cabeça e fazer nós, como o pastor disse de manhã, ficar discutindo com esse A, B ou C. Não, irmão. A mensagem foi enviada para que eu e você aprume a nossa vida, porque nós estamos para sair desta terra. E nunca se viu tantos sinais se cumprindo como agora. Quanto tempo nós estaremos aqui? Por isso, apronta a tua vida. É hora de estar com as coisas em ordem. Então João Batista tinha o sinal do Messias. E quando Jesus veio para ser batizado, João Batista olhou e viu o sinal sobre ele. Qual foi a afirmação de João Batista? Vem tu a mim para ser batizado, quando eu careço ser batizado por ti? Qual foi a resposta de Jesus? Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a Escritura, toda a justiça, toda a palavra de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você, que nós, como diz o pastor, nos enfronhemos nesta verdade. Porque
se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, os nossos velhos pensamentos, os nossos velhos costumes e nos aprumar com a palavra de Deus, nós não estaremos prontos para aquele dia do rapto. Nós estaremos quando nós estivermos aprumados com a palavra de Deus. Por isso Deus enviou a mensagem. Por isso Deus enviou Moisés ao Egito para tirar o povo e aprumar eles com a palavra de Deus, porque eles estavam indo para uma nova terra. E nós estamos indo para esta nova terra também, irmão. Por isso nós temos que aprumar a nossa vida com a palavra de Deus. Deus, se há algo que eu tenho feito que não é agradável, corrija, Senhor. Não foi isso que Davi disse? Sonda o meu coração e vê se há em mim caminho mau. É isso, irmão, que eu quero. Não adianta nós vir na igreja, chorar, pular, gritar, sapatear, cantar, glória a Deus, aleluia, isso está bom, isso é agradável, isso é bom, eu gosto quando a presença de Deus vem, mas eu quero saber que tipo de vida eu vou viver depois daquilo. Por isso, irmão, temos que nos aprumar com a palavra de Deus, é isso que nós temos que fazer. E nós não podemos dizer, eu não sei, nós temos uma mensagem, um profeta. Por isso Deus enviou Moisés, disse: Moisés, não leva já o povo para a terra da promessa, vai, leva eles diante do monte Sinai. Mas antes, enquanto eles estavam indo, Deus disse para Moisés: espera um pouquinho, volta e acampa lá naquele lugar onde há montanha de um lado, montanha do outro e o mar está na frente. Só existe um caminho de acesso e não existe outro caminho de saída, porque eu quero mostrar a minha glória. Às vezes o diabo nos encurrala, Deus permite o diabo nos colocar num brete, para ver a nossa atitude, a nossa ação, o que nós vamos fazer. Mas não te desespere, irmão, nós temos um sangue de propiciação pelos nossos pecados. Aqueles israelitas não precisavam estar preocupados, havia um sangue, um cordeiro havia sido imolado por eles antes deles começarem a sua jornada. Aquele sangue estava falando por eles. E quando Israel saiu naquela madrugada, quem sabe eles acenderam as suas tochas, de noite, porque aquele hebreu, aquele israelita, ele deveria tomar aquela Páscoa com o cajado na mão, com as suas vestes no corpo, com a sua cingido, pronto para a viagem, com todas as coisas em ordem. A mala tinha que estar pronta enquanto ele fosse tomar aquela Páscoa, porque Deus sabia que quando os primogênitos do Egito morressem, o faraó diria: saiam daqui, sumam, vão embora, não há mais como vocês ficar aqui, senão todos nós vamos morrer, vão embora. Era apressuradamente, quem sabe eles acenderam as suas tochas para sair, porque era noite, era escuro, era meia-noite, quem sabe eles saíram 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, era escuro, como eles iam andar, não existia farol, não existia lanterna como hoje. Mas quando Israel se agrupou, e eles começaram a andar, aquela coluna de fogo pairou sobre eles e começou a clarear o caminho. Oh, irmão, quando nós tomamos Deus em sua palavra, Ele vem e a sua presença começa a clarear o caminho. O nosso Deus é sobrenatural, Ele não é natural, Ele não é homem, Ele é sobrenatural. Sabe por quê, irmão? Porque havia uma expiação para o pecado dos hebreus, dos judeus, dos israelitas. Porque Deus não podia estar com eles por causa do pecado. Mas quando aquela expiação, o cordeiro foi imolado e aquele sangue foi aplicado, então Deus podia caminhar com eles. Irmão, quando você olha para a tua vida pregressa, para as coisas erradas que você fez, que eu fiz, quando eu olho eu me envergonho. Mas quando eu olho eu vejo há um sangue, então eu posso caminhar, e aquela doce companhia está comigo, caminhando comigo. Eis que eu estou convosco. Oh, meu Deus. Quem sabe aquele israelita podia dizer: mas como isto? Havia um sangue que estava falando por eles. Eu estou confiado
é nisso, na sua graça, na sua misericórdia, porque em mim não há bondade alguma, irmão. Se Deus, o número diz, se Deus tirar suas mãos de misericórdia em cima de mim, o profeta falou isso, não eu me torno pior do que o pior pecador. Mas, irmão, há um sangue que fala por você todos os dias. Caminha com segurança. Ele vai falar por você até nós entrarmos na eternidade. Então Israel foi, enquanto eles estavam caminhando, aquela coluna de fogo começou a iluminar o caminho deles. Aquela tocha, aquela coluna trazia luz para eles. E quando amanheceu o dia, o sol começou a esquentar, aquele fogo se transformou em uma nuvem e fazia sombra. Oh! Irmão, nos problemas, no calor da vida, há um lugar onde você pode se reclinar e chorar, nos ombros, nos braços de Cristo. Nós temos um socorro, nós temos um amigo. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu darei descanso para as vossas almas. Não ande preocupado. O irmão Branham disse que se eu soubesse que eu fosse morrer amanhã, Deus me revelasse que amanhã eu tomaria um tiro, eu continuaria fazendo as mesmas coisas que eu tinha que fazer hoje, a minha obrigação de hoje, porque minha preocupação não resolveria nada, não iria evitar de que eu levasse o tiro amanhã. Eu continuaria vivendo da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas que eu tenho que fazer. A nossa preocupação não vai mudar nada, só há uma coisa que muda: a intervenção de Deus. E nós temos um Deus que nos ama, nos cuida e nos guia. Eu estou confiando neste sangue, irmão. Israel saiu e foi indo, enquanto eles estavam indo, Faraó disse: esse povo se perdeu, o deserto os enlouqueceu. O Moisés deles, lá o profeta, não sabe o que está fazendo, estão arrodeando o deserto. Vamos arrumar os carros e vamos ir atrás e vamos trazê-los de volta. E Jesus disse algo. Ele disse: quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando uma nova morada e não acha. Por isso, aqueles velhos espíritos que nos aprisionaram quando nós não éramos cristãos, são os mesmos espíritos que correrão atrás de nós para nos pegar. Por isso nós temos que ser vigilantes exatamente ali. Se o problema teu era mentira, cuide, é ali que o diabo vai tentar entrar. Faraó disse: eu vou trazer. Eles se arrependeram. Por que nós deixamos Israel sair? Não foi eles que deixaram, foi Deus que os tirou com mão forte. Não foi aquele espírito que deixou você sair e servir a Deus, não, foi Deus que te tirou com mão forte. E os egípcios disseram: vamos lá, vamos trazer eles de volta. Como é que nós vamos fazer o serviço? O rachador de lenha, quem vai rachar lenha? Quem vai construir nossa cidade? Eles eram nossos escravos, nós somos bobos em deixar eles ir. Não deixaram, foi Deus que os tirou. Se Deus os tirou, Deus os cuidaria, Deus os sustentaria. Se foi Deus quem me chamou, se foi Deus que começou a obra em mim, Ele me sustentará, não há problema. E aí os egípcios foram e encontraram Israel acampado diante do mar, com uma muralha de pedra de um lado e uma muralha de pedra do outro. Eles disseram: agora é só nós acabar com os líderes deles, matar Moisés e o povo se debanda e nós levamos todos cativos de volta. Que nada! Quantas vezes o diabo diz assim: é só eu ir lá e pegar aquela mulherzinha, aquele homenzinho e trago o cativo de volta. Ele não sabe, há um sangue que te protege. E quando ele vem, ele toma um choque de 10 mil volts, diz o irmão, ele cai. Plof. O irmão diz que ao nosso redor há uma atmosfera sobrenatural. Quando aquele homem enlouquecido, aquele maníaco, estava lá no fundo da igreja, o irmão Branham estava pregando, o irmão Branham tinha mais ou menos uns 60 quilos, aquele homem tinha uns 120 quilos, uns 2 metros e pouco de altura, e ele olhou lá de trás, ele berrou lá, ele disse: eu vou ir aí, vou quebrar todos os teus ossos e vou mostrar para você que tipo de homem de Deus você é.
E a polícia estava ali fazendo segurança daquele culto, daquele evento. Eles foram para intervir. O Morano disse, eram soldados que recém haviam sido salvos. O Morano disse, não se intrometa, isso não é carne e sangue, isso é questão espiritual, deixa que ele venha. Aí está, irmão, por isso que nós temos que ser instruídos pela palavra de Deus, porque quando chegar a hora da dificuldade, nós temos que saber como agir. E aí é onde que muitas vezes nós falhamos. Oh meu Deus, que Deus nos ajude a passar na prova. Porque Paulo diz, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós, porque por elas é que vocês são aperfeiçoados. Mas nós não queremos passar na prova, muitas vezes nós não queremos, mas é necessário. E aquele homem veio e ele se aproximou do irmão Brana, ele chegou a uma distância e ele parou, ele disse, eu vou quebrar todos os teus ossos e vou mostrar para você que tipo de pregador, de homem de Deus que tu é. O irmão Brana disse, tu vai cair aos meus pés. As duas profecias estavam ditas. E quando aquele homem se aproximou do irmão Brana, ele havia cuspido na cara do irmão. Pensa, irmão. Se fosse eu ou se fosse você, quando às vezes há uma pequena coisinha que alguém faz para nós, nós já nos enraivamos e já queremos ir para o box. Aquele homem chegou diante do irmão Brana e ele cuspiu, encheu a boca de catarro e cuspiu na cara do irmão Brana. Às vezes a mulher faz uma coisinha errada e a gente já se azeda por lá. O filho, ou a filha, ou o marido, ou a esposa, e o pai ou a mãe. Que tipo de cristão somos nós? E aquele homem cuspiu na cara do irmão Brana e se aproximou, e quando ele se aproximou, o que foi que o irmão Brana disse? Em nome de Jesus Cristo, o diabo saia dele. E ele, plof, caiu aos pés do irmão Brana. Agora pensa se ele tivesse a velha natureza que brigava com a serra circular antes, o que teria acontecido? Por isso nós precisamos, irmão, nos alimpar do fermento velho. Daquelas velhas maneiras que nós tínhamos. Por isso nós temos um pastor que nos tem instruído. Por quê? Porque nós temos que colocar a palavra de Deus, em fazer funcionar ela nas nossas vidas. Vocês lembram quando, só mais este assunto, para nós encerrarmos esta parte. Lembra quando aquele casal de jovens veio na reunião do irmão Brana e se assentou nos primeiros 2 bancos da frente do púlpito? E estavam ali em cenas de amor, cenas erradas, para provocar, irmão Brana. Eles não estavam fazendo aquilo porque eles estavam perdidos, não sabiam o que estavam. Eles foram para provocar. E o irmão Brana continuou pregando a sua mensagem como se nada fosse. Quantas vezes o diabo manda os seus mensageiros para nos provocar? Será que nós continuamos fazendo o que nós estamos fazendo como se nada fosse, ou será que nós nos irritamos? Quando muitas vezes no trânsito, andando por aí, alguém faz alguma barbeiragem, nós queremos ir atrás, parece que não é um bom motorista. Meu Deus! É, irmã Neide, não é? E aquele casal estava fazendo aquilo como uma provocação, e o irmão Brana continuou pregando a sua mensagem do mesmo jeito que ele estava pregando. Irmão, é preciso Deus. É preciso Deus. E num dado momento a unção de Deus desceu na igreja. E quando aquela unção desceu, os irmãos que conheciam o ministério do irmão Brana, eles ficaram temerosos, porque eles sabiam, se o irmão Brana dissesse assim, virem pó, aquele casal viraria pó. Morram agora mesmo, eles morreriam. E quando nós somos afrontados por qualquer coisa, qual é a nossa ação? Qual é a nossa reação? Se Deus der o poder da palavra para lá, para mim e para você, sem nós termos esta nova natureza de Cristo em nós, o que nós vamos fazer? Por isso que Deus nos chamou, tirou-nos do mundo e nos colocou diante da sua palavra, do nosso monte Sinai, para que nós nos aprumemos com a sua palavra, porque nós estamos indo rumo à nossa terra da promessa. Por isso que nós temos que colocar a nossa vida conforme a palavra de Deus.
E você diz assim, ou eu digo, mas eu não dou conta, há um sangue, que aquilo que nós não damos conta, aquele sangue nos espia. Mas Deus sabe quando nós damos conta e quando nós não damos conta. E quando aquela unção desceu, o irmão Branham olhou para aquele casal, ele disse o quê? Eu vos perdoo. E aquela palavra, eu vos perdoo, fez o que com eles? Vieram os dois e ajoelharam-se no altar e foram salvos. O amor não falha, o amor cobre multidão de transgressão. Porque Deus quer nos instruir, nós estamos indo para a terra da promessa e nós vamos passar pelos nossos testes. A outra passagem, irmão Branham, depois que terminou o culto, nesta situação daquele casal de jovens, não lembro qual foi o irmão que disse isso, mas eu ouvi alguém que disse, o irmão Branham deu 3 voltas ao redor da quadra da igreja, gritando, eu passei no teste, eu passei no teste, eu passei no teste, eu passei no teste. Por isso, irmão, nós temos que passar no teste. Aí, o faraó encurralou, já vou terminar, o faraó encurralou Israel naquele lugar, um mar diante deles, pedra de um lado, muro de pedra de outro, né? Aquele paredão de pedra, e ele disse, eu vou levar eles de volta, mas ele não viu que havia uma expiação de sangue sobre eles. Ó irmão, se aqueles velhos espíritos que te prendiam, que te escravizavam lá atrás, seja qual for, de droga, de álcool, seja o que foi que eles te escravizavam lá atrás, se o sangue de Jesus Cristo está sobre a tua vida, tu tem poder para vencer estas coisas. Nós estamos vivendo em um tempo de lascívia, em que você abre a tua internet, o diabo lança seus holofotes, lança as suas coisas erradas para ver se você cai na tentação. Tenha cuidado. Há pessoas que, eu não tenho nada contra quem tem Facebook, pode ter o teu Facebook, teu Instagram, mas é muito difícil ver alguém colocar algo lá, a não ser se exaltando. Fui fazer uma viagem, fui fazer isso, fui fazer aquilo, e eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim. Porque só mostrando o lado bom. É isso a vitrine que o diabo mostra. Mostra aquela foto daquela mulher mal vestida para você pensar que ela é uma coisa que não é. Ou daquele homem todo musculoso. Não, irmão, nós temos um Salvador e nós temos que honrar aquilo que Deus tem nos dado, a vida cristã. Essas são as tentações que o diabo lança sobre você, mas que aquele sangue possa estar sobre você para fazer a tua expiação, te proteger. E a Bíblia diz que quando os israelitas viram o faraó vindo, eles se desesperaram. E eles disseram para Moisés, não havia sepulcro suficiente lá no Egito para tu nos trazer e morrer nesse deserto? Olha o que vai acontecer. Mas Deus estava olhando lá do céu. Deus disse para Moisés, por que clamas? Pega o teu cajado e estende sobre o mar, e o mar vai se abrir e Israel vai passar por meio desse mar, é a pé enxuto, sem água, sem nada. E a Bíblia diz, e a coluna de fogo que ia diante de Israel, parou atrás de Israel, lá onde estavam os fracos, os doentes. Oh irmão, não importa se você é fraco, se você é doente, há um sangue que foi feito, que fez expiação por você e mantém você, protege você, protege teus filhos, protege a tua família. Nós não criamos filhos para o diabo, nós criamos filhos para a eternidade. Eu continuo crendo nisto. Ah, mas o problema está aí, o faraó está vindo, vai levar. Não vai, há um sangue, há uma expiação. Nem que seja no último momento do suspiro das suas vidas, eles virão. Continue crendo, porque o nosso Deus é sobrenatural, Ele não é natural. Oh, continue crendo, sim, Deus é sobrenatural. Então aquela coluna de fogo foi e parou atrás de Israel. E a Bíblia diz que aquela coluna de fogo, ela se transformou em escuridão para os egípcios
e luminosidade para os israelitas. E eles caminharam a noite toda. Nós estamos num tempo de trevas, mas a luz do céu, ela continua a iluminar o nosso caminho. E a Bíblia diz que a noite toda Israel caminhou, e os egípcios caminharam, e nenhum pôde. Os egípcios não conseguiram alcançar os israelitas. Irmão, durante toda a nossa jornada, nós vamos caminhar, e o diabo não vai nos pegar, porque nós vamos chegar do outro lado. Eu estou caminhando e eu vou chegar lá. Não importa o que aconteça, eu vou chegar lá. Aleluia. Eu vou chegar. Você vai chegar. Porque é um sangue que expia os teus pecados. Não só te salvou, mas te mantém salvo. Por favor, os músicos venham ali, por gentileza. Eu quero que vocês me deem um tom de sol maior. E depois eu vou passar para o pastor Febrônio. Continue a tua jornada, irmão. Não tenha medo. Nós temos um sangue que nos expia os nossos pecados. E ainda está falando por mim e por ti. Este sangue é o sangue do nosso Cordeiro Pascual. Deus não nos chamou nessa caminhada para nos deixar nos perder. Eu não fui chamado para morrer na estrada. Eu fui chamado para chegar do outro lado. E eu vou chegar lá, irmão, nem que seja me arrastando, mas eu vou chegar lá. Você vai chegar lá, nem que seja se arrastando, mas você vai chegar lá. Como diz o pastor Febrônio, o importante é, se nós tivermos que cair, nós caiamos para frente da linha de chegada, mas nós entraremos lá, porque nós não estamos olhando para nós. Eu não fui chamado por um homem, não foi um homem que me disse, você precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo. Foi a palavra de Deus, e a palavra de Deus não falha, ela vai cumprir o seu propósito. Só o irmão. Te amo, Deus, tua graça, te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Eu acho que é dó, irmão. Eu falei, eu acho nota errada, né? Dá dó pra mim aí, eu acho que é dó. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade.
que me guia em meio ao povo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Glória a Deus, és fiel em todo o tempo. És fiel em todo tempo. Ele é fiel, a sua palavra não falha. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Vamos ficar em pé. Todos com os olhos fechados, incline a tua fronte. Eu disse para você que há um sangue que expia todos os teus pecados. Não há problema. Quando o diabo te ataca, mostra a ele o sangue de Jesus Cristo, que te protege, que te sustenta. Há alguém aqui que não tem tomado a sua decisão de servir a este Deus? E nesta noite você gostaria de olhar para este Cordeiro Imaculado e dizer: Senhor, eu quero conhecer-te melhor, eu quero servir a Ti. Há alguém que veio com este propósito nesta noite? Se você veio e quer fazer esta decisão, levante a sua mão aonde você estiver. Aí está um jovem. Deus não envia a sua palavra simplesmente por enviar. Ela vai encontrar o endereço. Deus sabia que Israel estava no Egito. Deus sabia exatamente onde ele estava. Há mais alguma mão que gostaria de levantar e fazer companhia com este jovem? Este Deus não te abandonará, mas Ele cuidará de você em toda a tua jornada. Vamos orar por este jovem. Querido Deus, há uma mão que se levantou. E ele reconhece que ele precisa deste Cordeiro para purificar a sua vida, os seus pecados. E a tua palavra disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Ele vem a ti, Senhor. Oramos como igreja do Senhor para que tu o recebas diante de ti. Que o Senhor perdoe os seus pecados, o seu passado, que seja colocado naquele mar do esquecimento, e que a partir de hoje, Senhor, Ele possa começar a mudar a sua maneira de viver, transformar, tirar as velhas práticas do mundo, Senhor, e começar a colocar a Cristo na sua vida. Abençoe este jovem, Pai, perdoe-o. E, ó Deus, os demônios que o perseguiram, que o travaram, que o escravizaram, nesta hora nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, e que ele seja livre para servir ao Deus dos céus, com alegria, com paz, com prazer, cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Receba-o diante de Ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém. Podeis assentar um momento. Quem foi o jovem que levantou a mão?
Levante de novo. Que Deus te abençoe. Se alguém não foi ainda batizado, não se arrependeu e não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, é por aí que se começa. É arrepender, tomar uma posição, arrepender do que fez e deixa aquilo debaixo do sangue e receba o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim você está começando a tua jornada cristã. Então você procure ser batizado, batizada, e vamos caminhar juntos até a linha de chegada. Eu quero tomar um pouquinho do que ouvimos, não pregar, mas quero ler outra vez em 1 Coríntios 5. A Bíblia diz: limpai-vos. Quer dizer, se livre do fermento velho. Maus hábitos, costumes, vícios, pecados. Então, é preciso essa limpeza. Olhe o teu guarda-roupa, olhe, veja o que você pode fazer, faça. Agora eu quero dizer que o que se precisa mesmo é uma libertação. Você pode lutar com tua força e não conseguir. Pode se esforçar e não conseguir. Quando você mesmo tomando posição, uma decisão, quando você vê, está falhando. Então não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. O que precisa é, Senhor, começa a orar, me liberte desta vaidade. Me liberte, Senhor, deste fermento velho, deste vício, desta influência errada. Porque quando Deus vem e responder à oração, aquilo já não oferece mais perigo, você já está livre. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Não tem jeito de ser nova massa com fermento velho. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, não com as piadas, não com as críticas, não com a ironia, não humilhando, não com fermento velho, vamos servir a Deus, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. É um convite para todos aqui, para se despir do fermento velho, do ódio, como vimos,
daquela natureza forte, imprudente, daquele fermento no falar. Seja mais puro o teu falar, limpo no teu pensar. Então, peça a Deus: Senhor, quero te adorar, quero te servir, sendo uma nova massa, uma nova pessoa, uma nova criatura. Que Deus vos abençoe, Deus abençoe irmão Clenoir. Que Deus nos ajude. Fiquemos de pé. Cadê o irmão Beto? Já está ali, né? Vamos só fazer a oração. Você pode inclinar sua cabeça e falar com Deus em voz baixa, cochichar. E pedir a Deus por uma profunda limpeza, que Ele possa nos libertar. Pai, seus filhos são convidados neste momento a refletir, a olhar para dentro de si, e são convidados a dar um passo para a vida cristã mais alta, mais limpa, mais pura. Por isso eu peço, limpa-nos a todos de todos nossos fermentos, de toda fofoca, de todo diz que diz, de todas as atitudes duvidosas, de todas as palavras, Senhor, ociosas. Limpa-nos, Senhor. Limpe da cobiça, limpe da avareza, do orgulho, da presunção. Limpe o teu povo. Eu oro nesse instante a ti, a favor de todo o povo que tu me tens dado a graça para pastoreá-los. Muitos têm se esforçado e lutado e não têm dado conta. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos de uma libertação, e esta é só o Senhor que pode conceder. E eu oro nesse instante a favor de cada um. Tu os conheces e sabes o que cada um necessita. Em nome de Jesus. Agora você pode orar, cochichar. Tenha uma breve oração e peça a Deus que não só te perdoe, mas te liberte desse fermento velho. Pode orar. Sim, meu Pai, ouça, atenda
ajude, perdoa, liberte, salve. Faça com que cada um seja uma massa nova, sem o fermento velho, sem o fermento da maldade, da vingança, do ódio. Liberte o teu povo. Não só estes aqui, mas todo o teu povo, por onde quer que se encontram. Em nome de Jesus. Amém.